Graças ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, boa tarde, tudo bem? Amados, hoje eu vou com um tema que eu acho que realmente é difícil ter alguém que não fale isso, né? Poxa, eu só queria ter paz, né? E às vezes, sabe que nesse contexto, ter paz, muitas vezes a gente entra num âmbito que o significado de paz é entendido equivocadamente, né? Muitas vezes as pessoas acham que ter paz é não ter problemas, né? Ou seja, tá de boa, né? Na beira da praia só tomando uma água de coco, né? Mas, em muitos casos, ter paz é ter calmaria em mesmo a turbulência, mesmo tá tudo, todas as situações opostamente, opostamente favoráveis à sua tranquilidade, mas mesmo assim se consegue ter uma calma, né? Isso eu creio que nos dias de hoje, que as dificuldades são muitas, tanto financeira, tanto como na sociedade, né, na família, em vários âmbitos, né, da vida da pessoa. Então, claro, é algo a ser almejado, né, a gente ter uma calmaria. Porque as dificuldades tem, gente, não dá para nem negar, não, estou de boa, não. Todo mundo aí, eu creio que sim, em algum campo da sua vida, seja saúde, seja, né, enfrenta uma dificuldade, porque os dias são difíceis, vamos ser claros, né, e digamos que são para todos, tá, gente, né, pode conversar ao seu redor aí, né, você vai saber, pessoas que são sinceramente transparentes com você, vão falar das suas dificuldades, vão ver que dificilmente há pessoas que realmente não têm alguma razão de dor, de sofrimento, de angústia, né, em seus corações, né? Mas antes de iniciar, eu vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor. Sim, porque Tu és bom e Tu és Pai. Tu és um Pai bom, Tu és um Pai presente, que cuida de nós, Senhor. Mas muitas vezes pergunto, poxa, mas onde que está o meu Deus, meu Pai, sendo que eu estou passando tanta dificuldade, tanta tristeza, angústia em meu coração? Como dizer então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, se eu estou sofrendo? Sim, tudo coopera, isso é uma verdade, e que até hoje não pode ser contrariada. Claro, Senhor, que Tu permite o sofrimento, Tu não se agrada do sofrimento do seu filho. Da mesma forma que um pai que vê o seu filho em risco de perigo de se machucar, puxa ali com a orelha para salvar ele do grande risco de se machucar, assim também Tu és para nós. Pois Tu disseste que um pai que ama o seu filho o disciplina, e muitas vezes a disciplina é um puxão de orelha, e da mesma forma Tu nos permite, Senhor, para um bom propósito, passar por situações difíceis. E quais são, Senhor, as situações difíceis que estamos passando nesses dias? Para muitos, Senhor, são como o chão tivesse sumido, desabado. Muitos têm em suas vidas, Senhor, um quadro de vida que eles nem queriam sair do seu quarto. Saem porque tem que sim, tem família para cuidar. Muitos queriam cavar um buraco e se enterrar. Senhor, e sabendo Tu que Tu tem um plano melhor, sabendo que Tu, da Tua Sagrada Escritura, que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir, é claro que nós preferimos confiar em Ti, Senhor, do que acreditar que pereceremos nesse desespero, nessa angústia, nessa dor. É claro que nós queremos acreditar que Tu és um Pai bom, um Pai fiel, um Pai que ama seus filhos e que não deixa um filho para trás, ainda que a mãe com um filho no ventre esqueça seu filho, Tu nunca deixará um filho para trás.
Assim, Pai, nós confiamos em Ti, confiamos na Tua misericórdia, confiamos que Tu vai mudar o cenário, que dessa noite fria e escura Tu vai irradiar o dia. Tu vai mudar a nossa vida, nós cremos na Tua promessa, que no sofrimento do tempo presente não se compara à glória que há de vir. Pai, venha falar conosco, Senhor, nos trazer uma luz, Senhor, de esperança, um alento para os dias dolorosos, os dias angustiantes. Venha, Senhor, trazer um alento que nos enxugue as lágrimas, Senhor. Venhas Tu, Senhor, em forma da Tua palavra, nos acalentar o coração. Venha nos fazer um afago, Senhor, nesses dias em que só choramos. Venha, Senhor, falar conosco conforme a Tua vontade. Que eu aqui me diminua, que eu não fale da minha vontade, que eu me anule, Senhor, para que Tu venha falar. Use a minha boca, Senhor, para falar a nós, Pai, porque eu aqui quero escutar de Ti, Senhor, o que Tu queres falar para nós, Senhor. Assim, envia a graça do Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor, e venha falar conosco. É o que eu suplico em nome de Jesus. E profetizo em nome de Jesus, em nome de todos aqueles, Senhor, a quem Tu quer alcançar, a todos aqueles que Tu me confiaste falar, Senhor, e todos os Teus filhos, Senhor, todos nós clamamos por Ti, Senhor, venha falar conosco, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Mas, só para iniciar o contexto, né, estamos falando de paz, né? Eu vou iniciar esse pensamento, essa meditação com um cenário. Mentalize aí na sua mente, né? Imagine uma senhora, mãe de família, esposa, né? Voltando para casa depois de um dia carregada em seu carro, para num sinaleiro, né? Voltando lá da sua empresa, né? Depois de ter muitas reuniões, muitos problemas na cabeça explodindo, né? Cansada, né? Ou seja, fisicamente, mentalmente. E para no sinaleiro e avista ali uma família de carregadores, aqueles que carrega reciclável, coleta reciclável, né? Aqueles autônomos que tem o carrinho. E vê lá ele e a família deles, né? Lá debaixo de uma árvore, um dia quente, né? E tá lá a esposa dando de mamar para a criança, umas crianças andando, correndo, né? E começa a observar ali, né? Ou seja, aquela família, né? Digamos que tem 3, 4 crianças, né? Correndo lá, né? Ou seja, um no colo e três correndo, brincando. O marido arrumando o carrinho, né? Colocando os recicláveis lá, né? Enfim, e na mente dela ela começa a observar e analisar a vida deles, né? E ver lá a senhora dando de mamar, cuidando do bebê e o marido arrumando o carrinho, né? Ver que eles fizeram um lanche ali, né? E enfim, ao cuidado da mãe ali, claro, rodovia sempre muito perigoso, né? Estrada, né? Avenida, muito perigoso. E aos cuidados da mãe, as crianças estão ali brincando, né? Ou seja, sendo observadas pela mãe, né? E ela começa a pensar, poxa, olha, lá em casa, né? Eu não consigo ter um final de semana que a gente sempre, eu e meu marido, sempre estamos em conflito, né? Eu não consigo passar uma tarde assim, em paz. Eles passam o dia inteiro juntos, gente. Sabe que eles estão ali, ela cuidando do bebê, ele também. Eles se ajudam, né? Poxa, mas como é que consegue, né, passar o dia inteiro junto, né, gente? Né? E daí, pensa comigo, né? Ela olha também as crianças, poxa, olha, né? As crianças estão num lugar perigoso assim, estão brincando, né? Parece que não estão dando trabalho para a mãe. Lá em casa meus filhos só brigam, né, gente? E me responde se eu repreendo eles, olha, só com uma palavra eles já... Mas, poxa, mas a situação deles parece que eles não têm
parece que não tem, né, algo a favor para que eles vivam assim tão unidos, cúmplices, né? Ou seja, juntos, né? Se ajudando. Porque, poxa, eles malemar tem para comer, né? Eles saem de casa sem ter o ganho para comprar o almoço, né? Não era para eles estarem desesperados. Poxa, as crianças brincando, a mulher parece estar numa paz ali, dando de mamar para o bebê, né? O marido também está com a cara serena, só cumprindo seu objetivo ali de, enfim, tornar mais estável a carga do carrinho, né? Ou seja, colocando os recicláveis, arrumando os recicláveis lá. Poxa, eu não entendo, porque eu faço de tudo, gente, dou o meu melhor. Trabalho, faço tudo, a minha família, a gente não consegue ter paz. E olha para esses daí, gente. Mas por que será isso? Então, gente, esse é um cenário que muito acontece. Muito acontece. E daí vem a incógnita. Por quê? Qual a razão? Qual esse contraste, assim, né? Apesar de um lugar muito desfavorável de se ter paz, não tem conflito, né? Em outro cenário que é muito favorável, terem recursos em abundâncias, tem conflito. Por quê? É nesse contexto que a gente vai meditar, tá, gente? Né? Então, vou lá no primeiro texto, Lucas 19. Lucas 19. Deixa eu ver. Aqui. Lucas 19, 41. Está intitulado Jesus chora ao ver Jerusalém. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos, ou seja, escondido. Eles não viam o que era necessário para ter paz. Está oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-lo. Gente, né? Veja, às vezes você lê esse texto e não consegue entender a razão dele. Porque ele fala: olha, gente, Jerusalém, vocês não entenderam nada a respeito de paz. E depois ele fala: olha, vai vir tempo que vão massacrar você, sendo que o objetivo é ter paz, né? Tá. Se a gente olhar por um contexto de que realmente paz não é tranquilidade, gente, paz não é não ter problemas, né? A gente passa a começar a entender, né? Haja vista que durante toda a humanidade, né? Ou seja, buscou-se ter, né, tranquilidade em termos da matéria. Porém, esqueceu-se muito a respeito do espiritual, do coração, né, da minha alma, que também aqui, o que é a minha alma? A minha alma é a minha primeira causa, é onde eu estou o tempo todo, né? E veja, gente, a minha alma não tá no meu biológico. A minha alma não está explicitamente na fisiologia do coração. Vinculamos o coração ao lugar da alma, mas não está. Mas, em todo o contexto da humanidade, sempre priorizou-se a questão da matéria. E, claro, quando a gente prioriza algo, a gente deprime outro algo. E realmente a alma. Muitas vezes, no cenário em que buscou-se ter a completude da matéria para que nós tornássemos completos, porém esqueceu-se do contexto da alma, que
não depende da materialidade explicitamente, ou seja, só é possível ter uma alma contente se tiver a matéria, não. Porque, gente, o que é alma? Quem sou eu? Quem sou eu? Minha alma, minha identidade, tudo o que eu vivi. Todas as minhas histórias estão vindo aqui guardadas nessa casa que é o meu coração. E nessa casa que eu estou o tempo todo, pode estar chovendo, tempestade lá fora, chovendo canivete, chovendo, sei lá, granizo de 30 quilos, bola de fogo. Se nessa casa tiver paz, terá calmaria. Como assim? Por exemplo, vamos supor que eu tenho abundância, tenho até para comer em lugares assim muito caros, lagosta todo dia. Se aqui não tiver paz, é a mesma coisa que comer uma lagosta num deserto do Ceará, debaixo de um sol de 50 graus. Não vai ter sabor nenhum. Se aqui não tiver paz, vai ter o quê? Angústia, ansiedade, medo, depressão, insegurança. Tais sintomas assim relacionados à alma que vinculam sim o estado da pessoa. Enfim, né? Uma pessoa tem paz, ela tem o quê? Calmaria. Mesmo em situações muito difíceis, ela está centrada, né? Claro, tem níveis de paz, né? Mas enfim, o objetivo realmente é ter paz, buscar ter paz, né? Cultivar a paz que há, né? E nesse contexto, quando ele fala aqui, gente, quando ele fala aqui, olha, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Tratando-se de coração, gente, de alma, que se envolve com a espiritualidade, esquece matéria, esquece que tudo isso aqui é algo realmente que vai acontecer fisicamente. Tá? Pensando nisso, vamos reler de novo. Pois virão dias em que os seus inimigos, qual é o inimigo de que você quer ter paz? Realmente, aquilo que te quer causar a dificuldade, né? Para a gente ficar bem, basta dar mal. Daí sim a gente dá um empurrãozinho para a gente buscar ficar bem. Mas quando a gente sempre está bem, a gente vai ficando mal aqui dentro, né? Ou seja, entre contexto, gente, Deus revela a sua face a quem? Ao humilde. Quem é humilde? Aquele que está quebrantado. Quem é aquele que está quebrantado? Aquele que realmente está clamando, chorando aos pés de Deus, porque está em profunda dor. Aí sim. E a paz é... Quem é que dá a paz? É Deus. Entende? Então, gente, por mais que seja muito paradoxo, sei lá, não sei, para muito contrário, mas é na dificuldade, na luta, na peleja que a gente encontra a paz, gente. Parece ser algo muito antagônico. Parece que a gente ter paz é estar na tranquilidade, mas não. Vou só dar uma justificativa. Você consegue concordar comigo que para ter paciência, né, é uma virtude que está relacionada a ter paz? Pensa, num lar em que se tem paciência, claro, é favorável ter paz. Num lar que não se tem paciência, é favorável ao conflito. O que é ter paciência? Tipo assim, fala, ó, fulano, traz tal coisa para mim. E passa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. O quê? Não, tal coisa, traz pra mim. Tá. Daí ele traz outra coisa, que não tem nada a ver. Tem duas situações. A pessoa pode se ir, poxa, eu tô aqui. Tá, tranquilo. Ó, é assim, isso aqui tá lá. Traga pra mim. Solutível facilmente, sem tempestade, né? Em algo tão simples. Mas pode virar
tempestade em copo d'água. Porque teve-se paciência. E, gente, como que a gente tem paciência? Se não cultivando ela. E como faz para ter paciência? Sempre tendo tudo nas mãos? Dá coisa, tal coisa que dá para mim, tal coisa dá para mim. Fulano, traga isso para mim, tá pronto, pronto aqui, eu chego, pronto, tudo na hora? Não. A gente cultiva a paciência, é na dificuldade, em situações em que estão favoráveis, a gente perdeu o controle. Aí a gente fica forte na paciência, quando a gente realmente busca ter paciência em situações que, olha, nos cobram paciência. Situações em que a demora, a dificuldade, né? Voltando naquele cenário lá daquela mulher, por que é que naquele lar, né, da carreadora lá, tem paz? Gente, como eles não têm que ter paciência? Como eles não passam situações difíceis, que a todo tempo estão se humilhando, se quebrantando, se rebaixando, vendo o carro buzinar toda hora, ia baixar a cabeça, não falar nada e dar passagem para outro carro que está com pressa, e pegar um lixo ali, a pessoa xingar, e ainda não, para não criar problema, porque tem filho, não falar nada. Gente, é ou não é que circunstâncias como essa são favoráveis sim para a pessoa realmente se tornar mais humilde, mais paciente, a tolerar mais as coisas, não se sentir tão vingativa, não ferver o sangue, né? Então, claro, hoje, apesar de ser assim, aparentemente dias difíceis e parecer um cenário ruim, mas, gente, isso é a melhor escola para a gente edificar virtudes em nós, para a gente ter paciência, né? Para a gente peraí, não vou ferver o sangue não, vou morrer eu por dentro aqui, ó, essa minha ira, essa minha raiva, para que nasça um novo homem, mais paciente, mais tranquilo, que daí eu vou realmente conseguir ter mais paciência, mesmo nessas dificuldades, porque eu quero ter uma família em paz, né? Tereis tribulação, coragem, eu venci o mundo. Ele mostrou como vencer. Venceu por nós, deixou o Espírito Santo para nos ajudar, né? É possível vencer. É possível sim você ter uma família em paz. E olha, gente, não estou falando, eu dei um cenário aqui, tá? Que dá um contraste a respeito de uma pessoa que tem menos para uma pessoa que tem bastante, tá? Mas é possível sim ter paz em famílias que se tem bastante. Basta buscá-las. Porque nessas famílias que tem bastante, tem sim muita dificuldade. Como a senhora mesmo mencionou, olha, meu marido não aguenta mais, né? Não posso ficar uma tarde com ele que fica brigando o tempo todo comigo, né? Olha, minhas crianças, olha o cenário aí para ter paciência. Tem que vir de algum lugar, gente. Tem que vir, não vai brotar do nada. Sabe, uma vez eu vi uma frase: onde não há amor, coloque amor, que encontrarás amor. Vou dar continuidade aqui, né? Assim, nesse mesmo texto, né? Pois virão dias em que seus inimigos cercarão você de trincheiras, apertarão o cerco por todos os lados. Inimigos da alma, tá, gente? O que é inimigo da alma? Tudo aquilo que não quer você em paz. Porque a gente está num cenário que, apesar fisicamente, é uma luta espiritual também. O que significa isso? Vocês lembram daquele desenho, um falando desse lado, outro falando desse lado? Exatamente aquilo. A nossa alma está imersa no universo espiritual, em que o Espírito Santo e a carne lutam o tempo todo para que nós não façamos nossa própria vontade. Eles lutam porque são opostos. Um desse lado, outro desse lado. Cabe a nós escutar quem queremos, né? Então, claro, no contexto que os inimigos estão nos atacando o tempo todo, isso parece ser ruim? É doloroso. É doloroso. Mas é na dor que a gente busca forças para se erguer, se levantar e sim um dia ter paz. É na dor que a gente morre pra gente, para amanhã a gente ter vida,
na gente, né, no nosso âmbito também familiar ou né, no âmbito que a gente está, né? Pois virão dias que os seus inimigos cercarão você de trincheiras, apertarão o cerco por todos os lados, né? É ou não é? Que quando a gente não tem mais para quem correr, a gente corre para quem? Para Deus. A paz é de quem? De Deus. É um cenário propício para a gente correr para Ele. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Olha, morador dessa casa aqui, tá? Morador dessa casa. Veja, o que mora aqui? Eu, né? Primeiro eu. Depois, aquilo que está comigo. Ou o Espírito Santo ou a carne. Porque eles lutam o tempo todo para ocupar seu coração, né? Claro. E olha, quando ocorre esse cercamento, né, do mal, em que a gente é submetido a dias terríveis, que a gente acaba sendo mal mesmo com a gente e com os outros, e daí se vê no fundo do poço, claro, o Espírito Santo vaza. E eu estou muito machucado. E a minha alma está clamando socorro. Minha alma está clamando socorro. Que ela já não aguenta mais. É os dias que a pessoa quer tirar a vida, que se tiver um buraco ela entra dentro. Queria que abrisse o chão e ela afundasse. Né? Veja, é nesse cenário que ocorre a revolução. É nesse cenário de crise extrema que eu faço como está escrito em Mateus 6,6. Entro no meu quarto, fecho a porta e oro ao meu Deus no secreto, do coração, sem falar nada, só chorar. Você sabe que lágrima, gente, é uma oração tão forte para Deus. Pensa, Deus que é Pai, e Ele que criou a paternidade, nós que somos pais imperfeitos, não aguentamos ver nossos filhos chorando de angústia e dor. Imagina Deus então. Entrega as suas lágrimas para Deus, que Ele muda esse cenário, né? O Deus é que dá paz. Vão arrasar você e matar todos os moradores. Enfim, vai matar, né, o que é de bom, claro, a dor mata o que é de bom. Mata. Né? Nos torna terríveis. Mas, depois que a gente decide entregar as lágrimas a Ele, pedir socorro para Ele, se lamentar para Ele, muda, reverte o cenário. Porque daí Ele nos ajuda. Deus é Pai, gente. Ele não quer ver nós no fundo do poço. Daí quem é que vai matar o que estava nos ferindo é Ele. Daí Ele vem, reverte o cenário e mata tudo que estava nos ferindo. Porque até para a dor Deus tem um propósito. Depois que alcançou aquele propósito, Deus tira a dor, Deus tira aquilo que está nos ferindo. Mas que propósito é? O propósito está perto dele. Você não veio perto dele? Então, pronto. Você não se tornou humilde, pediu socorro para ele, se tornou quebrantada. Viu que você realmente sem ele não é nada. Pronto, ele já tira a dor. Você vai sair do seu quarto de cabeça em pé, porque ele vai enxugar suas lágrimas. Não deixará, olha lá, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Não deixarão pedra sobre aqueles que queriam te ferir, não deixarão pedra sobre pedra. Por quê? Porque nós somos formados do pó. Pó não é pedra. Pó é uma partícula muito pequenininha da pedra. Precisa fazer o quê? Moer a pedra. Moer a pedra.
que significa o quê? Quebrantamento. Você precisa estar quebrantado, estar arrebentado. Deus te arrebenta para você chegar perto dele chorando. E daí assim, vem filho, vem aqui. Tá, vou tirar isso que está ferindo você. Graças a Deus você veio, você voltou. Né? Não quiseram nem dar as alfarrobas que era dada para os porcos, né, para você. Tá, vem filho, eu vou te dar uma nova aliança. Vem, servos, rápido, traga uma vestes nova, uma nova sandália. Olha, mande matar o bezerro gordo, que hoje vai ter festa, porque esse meu filho estava perdido, eu resolvi voltar. Né? Deus é pai. Qual pai que gosta de ser seu filho eternamente de castigo? Nenhum, gente. Dói o pai, um pai que ama seu filho, dói ver ele angustiado, chorando, castigo lá, mas é preciso. Porque nós aqui, perto de Deus, somos como crianças de 2 anos, não sabemos nada. Nada, nada, nada. Né? Deus tem que fazer o quê? Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. É ou não é, gente? Que a gente tem muitas vezes, em tempos bons, muita experiência com Deus, mas a gente não entendeu a razão dele. Muitas vezes a gente é abençoado e se exalta novamente, volta para aquela vida realmente de abundância, de tapinha na costa, de a gente se sentir uma pessoa de destaque. Ou seja, digamos assim, em relação aos outros, a nossa proximidade, ser maior, ser altivo. Não entendeu? Deus às vezes, nessa montanha, Deus tem que moer de novo, tornar pó. Para que aí sim Deus possa edificar um vaso novamente. As mãos do oleiro possam edificar um vaso de honra novamente. Né? Porque de fato, não tem aquela frase que fala: a gente encontra Deus ou na dor ou no amor. Claro. Né? Muitas vezes no amor, gente. Né? Na glória, a gente acaba se afastando de Deus. A gente não acaba esquecendo de cultivar o relacionamento com Ele, né? De estar com Ele em seu coração, uma vez que estamos em abundância, né? Uma vez que estamos regados de coisas boas, né? Ou seja, para se fazer, para ir e vir, e a gente acaba deixando de Deus e as coisas de Deus de lado, né? Às vezes, filho, não vai, filho. Não, pai, dá a minha parte que me cabe, vou partir matéria. Não vai, filho. Tá bom, filho, pode ir. Pode ir. Deus vai ficar esperando você, né? Porque uma vez que a pessoa tem muito, o fato de ter acaba cultivando aquilo que ela tem e deixando ser cultivado aquilo que ela é, né? Aquilo que ela é. Ter as coisas externas, às vezes passa a ser o foco e deprime o que ela é. Da mesma forma, o filho pródigo: pai, dá minha parte que me cabe, porque eu vou partir para uma terra distante. Pronto, saiu rico de lá. Quando se viu, nem a comida dos porcos tinha para comer. Dolorido, veio para o pai novamente, a voltar a ser filho de Deus. Quando se perdeu tudo que tinha, voltou a ser filho de Deus, né? Nesse contexto, gente, eu vou falar outro texto aqui para dar continuidade a esse pensamento, tá? Até depois eu vou voltar aqui em Lucas 19. Ainda no pensamento daquele cenário inicial, eu vou meditando a respeito, trazendo alguns textos e meditando a respeito, tá? O próximo texto aqui em Filipenses 4, do 2 em diante, né? 2, enfim, vamos lá.
Filipenses 4, a partir do 2. Eu vou ler a partir do 1, porque ele é importante também. Apóstolo Paulo, tá? Falando. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Ele está falando para pessoas que realmente eram alegria. O apóstolo Paulo não era mentiroso, nem queria bajulador, não. Era a alegria coroa dele, a realização dele como edificador da igreja, né? E realmente, gente, né? Paulo tinha muita estima por esses que estava falando, porque realmente era algo verdadeiro o que eles mostravam para Paulo, mas mesmo assim, olha, eu vou ver o cenário aqui, vou continuar. Peço a Evódia e peço a Sintique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Mas o que tem a ver, né? Às vezes o Paulo está perguntando. E nesse cenário aqui, Evódia e Sintique estavam meio contrariadas, querendo se brigar, né? Elas estavam, enfim, em conflito, talvez, de razões, né? Um não estava concordando com o outro, não sei o caso, eu não estava lá para ver essa conversa, mas o que se demonstra é isso, né? Então, vou ler novamente, sabendo o que eu justifiquei a razão pela qual ele está falando isso, né? Peço a Evódia e peço a Sintique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Aí já vai a primeira dica para como ter paz. No Senhor tem o mesmo modo de pensar. É ou não é? Também sabe-se muito que um reino dividido se rui, né? É ou não é? Que se numa casa um estiver remando para um lado ou estiver remando para o outro, rui. É ou não é? Que naquela família lá, em que estava lá o catador de lixo lá, né, com a senhora dando de mamar um bebê e as crianças, tudo, o cenário era de paz, porque eles eram cúmplices, eles estavam juntos nessa, né? Cada um cooperando, ajudando para que realmente o objetivo, qual é o objetivo deles, né? Cuidar dos seus filhos, da casa, né? Ter ali um alimento para o dia. Talvez eles não passavam pela cabeça, olha, vamos comprar uma casa na praia. Mas eles estavam pensando no almoço. Estavam cooperando. Estavam juntos, unidos, né? Então, e quando ele fala no Senhor, o que é o Senhor? Ele é um pai. Eu acho que uma palavra que define muito Deus é como pai. E o pai para os seus filhos é o quê? Cuidado. É ou não é que essa família se cuidava? Estavam cuidando. A bebê cuidando, a mamãe cuidando do bebê, cuidando dos outros filhos, o pai cuidando do carrinho, né? A esposa ajudando a cuidar das crianças para ajudar o pai a cuidar do carrinho, o pai cuidando dos reciclados para poder obter o recurso para cuidar das crianças. Então vamos resumir tudo isso em cuidado. Cuidado. Eles estavam colocando a mão na massa. Não estavam outorgando esse cuidado a outras pessoas. Muitas vezes o que se vê na nossa sociedade é outorgar o cuidado dos nossos filhos para outras pessoas. Outorgar o cuidado de algumas razões da nossa vida para outras pessoas. E o que se vê nisso? Da pessoa um descuidado para com o que é dela. Porque, claro, uma vez que ela transfere o cuidado para outras pessoas, como é que você sabe que você vai cuidar mesmo? Então, é um descuidado. É algo inseguro. Veja,
aquela família catador de reciclável, eles mesmos faziam tudo, porque não tinham recurso para pagar ninguém. Para quê? Se cuidarem. Como é que Deus não vai estar junto nessa? Né? Sabe, parece ser tudo desfavorável para eles. Por onde eles vão é buzina para todo lado, a gente xingando, tudo aumentando de preço, né? Muitas vezes as pessoas põem lá nos seus recicláveis, lá não separa muito bem, enfim, né? Daí eles têm que fuçar lá e escuta xingamento. Gente, é uma luta. E que luta! Tudo desfavorável. Mas como é que eles conseguem? Te dar uma resposta. A mão de Deus. É a mão de Deus que faz que todo dia, enfim, na dificuldade eles estejam um alimento, que eles estejam lá até hoje. Porque se estão lá até hoje, não ficaram vários dias sem passar. Pode ser que tenha passado alguns dias de fome, sim, porque isso nesse dia difícil é suscetível a muitas pessoas. Mas se estão vivos lá até hoje, não ficaram um mês sem passar fome. Por quê? A mão de Deus. Enfim. Nesse contexto, né, que tô exemplificando assim, que de fato, gente, eu vou dar continuidade aqui nesse texto e aí vai falar da moderação, do cuidado para que as pessoas estejam juntas nisso, porque uma vez que a pessoa se divide, como Deus pode agir na divisão, sendo que aquele que quer é oposto a Deus, que é a favor da divisão? Como Deus pode favorecer se a gente abre brechas para o divisor, para o inimigo? Deus quer unir, quer juntar, estar unido. Mas, como Deus podemos ter aqui, queremos ter Deus, se estamos dando mais favorecendo mais ao que nos quer dividir, né? Vamos continuar. Ó, vou ler novamente, tá? Para tornar mais conciso. Peço a Vódia e peço a Cíntia que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, uma terceira pessoa, né? Ou seja, julgo é aquele que vai em cima do boi, né? Os carros de boi geralmente vão um do lado do outro, acoplados através daquela madeira que vai no pescoço, né? O jugo. Uma pessoa que estava junta, a par, o tempo todo com ele, né? Na labuta para o evangelho, né? Fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres. Veja, qual é o papel da mãe? Ela não é o papel de em que todos os pintinhos vão debaixo da asa dela? Por que aquelas crianças, apesar do perigo ali, a mãe fala, não vai aí? Quem é que cuida? A mãe. Ela outorgou cuidado para uma pessoa que, enfim, a gente não sabe se cuida da mesma forma como a mãe cuidaria. Então, gente, claro, uma vez que o divisor ele quer entrar e ele quer ir para o lugar mais frágil, talvez crianças, talvez a pessoa que está mais despreocupada com as razões do bem, alguém tem que auxiliar. E esse alguém pode ser você. Pode ser você que está dolorida e quebrantada, humilhada. Mas talvez é você que está tendo um pensamento capaz de reverter o lar, haja vista que os outros estão despreocupados, né? Então, nesse contexto, gente, né, onde entra uma terceira pessoa para ajudar aquelas, né, um auxiliador. Quem é que nos serve de auxílio, de consolador para nossas lágrimas, de auxílio, e pega nossa mão e nos levanta e nos coloca em seu ombro e nos leva quando a gente está ferido, machucado, quando a gente não consegue se levantar? Espírito Santo.
né? Aquele que Jesus nos deixou, o Paráclito. Olha, aí a dica. Você se pergunta, mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu estou arrebentado, não consigo fazer nada. Pede socorro para quem realmente pode te ajudar. Não fica dando lado para quem supostamente pode te ajudar. Pede socorro para quem realmente, maldito homem, confia em outro homem. Confiar a vida a outra pessoa. É um momento intrínseco à sua vida ali que realmente, é um momento, olha, a sua vida numa mão ali, de uma pessoa. Essa pessoa faz isso, você faz, de repente você morre. Pede ajuda para quem pode te ajudar, que é Deus. Tá, mas como que eu peço? Oração. Mateus 6,6, entra no seu quarto, fecha a porta, ora o seu Deus no secreto. Tem quarto nessa casa? Então entra lá, fecha a porta e ora o seu Deus no secreto do seu coração. Mas o que eu vou falar para ele? Olha, se eu te falar que Deus sonda seu coração, você não precisa falar nada. Se quiser chorar, chora. Se quiser socorro, chora. Mas Deus é fiel. Ele é fiel. E Ele te deixou nesse momento não para ver seu sofrimento, para estar com você. Talvez seja o momento oportuno para você encontrar Ele. E daí sim reverter esse quadro da sua vida. Para você sair desse quarto ferida, machucada, tribulada e sair de cabeça em pé em paz. Pensa comigo, como é que foi Jesus Cristo? Ele estava suando sangue. Falou, Pai, se possível for, livra de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Estava suando sangue. Como é que ele se levantou? Em paz, cabeça reta. A mão de Deus. E Deus pode fazer a mesma coisa. Você está suando sangue? Se tivesse, Deus podia fazer a mesma coisa. Deus é Deus. Ele sempre foi Deus, sempre foi bom, é bom e sempre será bom. É o mesmo. Ontem, hoje, sempre será. Só vou dando continuidade, tá, gente? Apesar do vídeo ser longo, gente, sabe? Às vezes, quando a pessoa está muito dolorida por si, em que mais nada faz sentido na vida dela, talvez, quando ela estava bem, ela escutava um filme de 5 horas, 4 horas, sei lá. Agora, quando ela quer uma luz no fundo do túnel, lá, uma luz no caminho, que tragam onde ela já não vê razão de vida mais para nada. Talvez um vídeo de 1, 2 horas, enfim, em que realmente, às vezes, possa achar uma luz no fundo do túnel. Talvez seja pouco tempo, apesar de ser muito, talvez ela queria estar lá o dia inteiro para que resolvesse a situação dela. Talvez muitas pessoas vão para um lugar muito distante, ficam lá 1, 2, 3 semanas para resolver a situação da vida dela, numa suposição que vai resolver. Eu estou te falando alguém que pode resolver, que é Deus, e Ele é fiel e justo para fazer o que ele promete. Ele falou, vinde a mim todos vós que estáis com um fardo pesado. É uma promessa. Não é não, talvez não, eu aliviarei. Não, eu aliviarei. Entregue a mim seu fardo pesado, seu jugo pesado, que eu te darei algo leve. É uma promessa, não é uma suposição. De Deus. Dando continuidade aqui, né? Então, de fato, gente, terceira pessoa, né, nesse conflito aí do seu coração, da sua casa, enfim, se eu posso falar alguém é o Espírito Santo. É só Ele que realmente pode fazer algo na sua vida efetivamente, que vai mudar. Deus, quem é o Espírito Santo? Deus. O mesmo Espírito está em Jesus Cristo, envolvendo a alma de Jesus Cristo. Espírito Santo. Deus.
Dando continuidade, versículo 4. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Veja, gente, eu não falei no início, mas isso aqui que eu estou falando é uma receita de bolo para buscar ter paz, tá? Se você quer ter uma paz em sua casa, isso aqui é da Sagrada Escritura, não é da minha boca, da minha ideia que eu estou pensando. Isso aqui já está escrito há 2000 anos atrás, foi escrito e inspirado por Deus. É algo efetivo, algo que, apesar de muitos quererem destruir a Sagrada Escritura, não tiraram uma vírgula até hoje. Então é verdade. Tá. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. É ou não é que o bom humor, a descontração, destrói aquilo que quer destruir a gente? É ou não é que quando você leva uma fechada no trânsito, que muitas vezes você pode enfim, uma fechada, alguma coisa, por exemplo, sabe aqueles cuidadores de carro? Vem. E às vezes a pessoa está descuidada, assim, acontece alguma coisa assim, daí você fala, ó, quando bater, você avisa. Ele dá risada, você dá risada, segue tudo bem. Aquela ira que poderia vir, olha o que você fez com o meu carro, que podia acontecer com o meu carro, né? Gente, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria para um bom propósito é a nossa força. O que significa isso? Contentamento. Estar contente. O que significa querer estar contente? O que significa querer estar bem? Buscar estar bem, buscar estar contente, buscar. É uma busca. Não é algo que se tem, é algo que se busca. Uma busca às vezes exige esforço, né? Às vezes exige sacrifício. Às vezes é sacrificioso para a gente, mediante uma ofensa, estar alegre, estar contente, mas é aquilo que não vai trazer a paz, é aquilo que não vai trazer algo bom em nosso meio, em nossa família. Então vale a pena a gente morrer para a nossa vontade de se irar e responder de forma bem-humorada aquela agressividade, né? Tipo assim, ó. Ei, mulher, você colocou muito sal na comida? Meu Deus! Fala, eu não vou colocar mais açúcar então, daí fica bom, né? Tipo assim, algo que pode trazer uma descontração, né? Então, claro, num tom humorado, com sorriso. Mas agora, se você usar a ironia para atacar, isso será sentido como ofensa, e daí sim, né, vai ruir também a ira, né? Ou seja, vai inflamar a ira, né? Vamos lá. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Gente, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. O que é moderação? É aquilo que a terceira pessoa estava fazendo aqui nesse contexto aqui. Ajude, cidadão, ajude lá elas ficarem juntas, elas se conciliarem, não deixa que elas se dividem. Vocês são importantes para mim, ela é importante, você é importante, todas são importantes para mim. Não deixa que se dividam. Gente, na família, ou em qualquer outro contexto, mas enfim, naquele contexto da mãe, sabe? O cuidado, a disciplina, a sabedoria dela para com os filhos, né? Para que criança briga o tempo todo, mas como que eles estão brincando numa rua movimentada, de boa ali, a mãe em paz dando mamar para bebê, e as crianças brincando de boa. Claro, alguém teve que ter feito algo para isso estar assim. Isso, claro, muitas vezes passa pela mãe, né? Então, claro, muitas vezes teve que conciliar a briguinha dos irmãos, né? Conciliar muitas situações também ela mesma com o seu marido, né? Dificuldades sempre tem, claro, isso é cabível a conflitos, né? E na verdade, gente, a moderação seja conhecida por todos. Ter o conhecimento da moderação. Então, incentivar que todos estejam juntos, unidos. Isso contribui sim para ter paz, para se ter uma família unida,
não incentivando que haja divisão, ou seja, com chacotas que afastam as pessoas, né? Mas sim moderando, buscando ter, incentivando para que haja um conciliamento na família. Sabe, eu lembro muito, né, quando a gente é criança, sempre tem briga, né? Criança briga o tempo todo, né? E é muito interessante quando tem aquela terceira amiguinha lá que vem. Cara, não fica assim, vamos lá, dá um abraço nele, vamos acabar com isso. Não briga não, vocês são amigos, pô. Olha quanto tempo vocês se conhecem, gente. Quantas coisas, quantos dias vocês passaram juntos. Não vale a pena perder a amizade por causa disso. Gente, isso é muito honroso e nobre. Isso é um negócio que a gente vê, chora, se alegra, sabe? Essa terceira pessoa, ela ter essa sabedoria para vir conciliar. Claro, a mão de Deus. Você acha que essa pessoa está movida da carne? Não, ela está movida do Espírito Santo. Mais uma razão para sim ter o Espírito Santo na sua casa, dentro de você, que você possa ser o conciliador. Ainda que o cenário seja todo adverso, ainda que ninguém esteja aí com nada, mas você pode ser o moderador, aquela pessoa que vai começar a juntar os ossos secos, né? Para que formem tendões, para que formem carne e formem um novo ser. E o Espírito Santo vem, habita e torna-se um ser vivente e a sua casa venha ter vida. Você pode ser aquela pessoa naquele deserto que de repente começa de você nascer merejar uma água ali de vida, onde o Espírito Santo pode vir merejando em você. E daí começa a surgir um riachinho, e daí umas gramíneas, uns arbustos, começa a vir os pequenos insetos, as borboletas, depois os pássaros, depois vem as árvores, depois vem os animais e formam um oásis ali naquele deserto. Começou a partir do quê? Merejar uma água. Que água é essa? Espírito Santo. Gente, não se engane, não acontece nada se não tiver a mão de Deus. Deus é o autor, o cooperador, é o que faz tudo acontecer. Não acontece nada se não tiver o Espírito Santo, gente. Então, por essa razão, Deus é muito importante em nossa vida. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não que eu falei? Né? Não teve aquela outra pessoa lá, os amiguinhos lá. Olha, gente, poxa, vocês são conhecidos faz muito tempo. Ele é movido por quem? Pelo Senhor. Então, perto está o Senhor. Né? Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que eu falei? Não acontece nada se não for Deus, de fato. Como que eu vou, num cenário totalmente adverso, para eu ter um alimento, sendo que todo mundo está contra porque eu consigo ter o meu alimento? Todo mundo está contra porque eu consigo ter, eu e minha família, ter o alimento, se não tiver a mão de Deus. Se não tiver pedindo para Deus, meu Deus, me ajuda. Me ajuda, olha, a gente confia em você, eu sei, na sua Sagrada Escritura está escrito que o pássaro não planta, não colhe, nem acumula em celeiro e tu cuida deles diariamente, Senhor. Eu creio que você vai cuidar da minha família. Como que ele vai ter essa segurança que o filho vai comer se ele não fizer essa oração? Né? Sendo que hoje em dia, os cenários são muito difíceis para se ter o alimento em pessoas realmente que às vezes têm muito pouco. Para se ter, não digo somente o alimento, mas todo o contexto da sua vida, a gente precisa ter um remédio, precisa ter umas vestes, precisa ter como sabe que hoje é difícil para todo mundo, ainda mais para esses aí que estão realmente vivendo, enfim, basicamente do pouquíssimo. Sendo que tudo está muito caro. Como pode ter paz num cenário desse? A mão de Deus. Então,
quando ele fala aqui, não fiquem preocupados com coisa alguma. Sabe, às vezes a senhora fala, poxa, mas esse senhor parece estar tão tranquilo arrumando o carrinho dele, né? E a senhora também está tão tranquila dando mamar para ver. Será que eles não estão preocupados não né, com as contas, com as coisas? É uma incógnita. E eu te falar, não é o primeiro dia que eles estão ali não. Às vezes anos eles estão ali. E como que eles conseguem estar todo dia ali? Todo dia tem seu alimento, seu teto, suas vestes. Estão acostumados com a mão de Deus. Enfim, que moderação. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, diante de Deus, os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Como é bom, né, agradecer ao Pai. Como é bom, né, a gente escutar do nosso filhinho. Obrigado, papai. Obrigado, tá muito bom, obrigado. Como alegra o nosso coração. Deus é Pai, gente. Deus se alegra também quando a gente agradece a Ele, né? Isso nos une a Deus, porque o agradecimento afasta a murmuração e a murmuração nos afasta de Deus, porque a murmuração é sinônimo de descontentamento. E descontentamento é aquele que teve o filho pródigo para ele pedir, pai, dá minha parte que me cabe, que eu vou para a terra distante. Então é muito importante a gratidão, o agradecimento por pequenas ou grandes coisas, gente. Sabe? Um dia eu estava conversando com uma pessoa que estava reclamando. Né? Poxa, mas tá tudo difícil na minha vida. Poxa vida, tudo difícil. Eu falei, olha, você quer mudar da água pro vinho? Eu vou dar uma dica que pode muito te ajudar. Simples, bem barato. 3 meses já vai ver sinais de mudança. Faça o seguinte, quando você for no mercado, compra lá, compra um docinho de 50 centavos para você, para seu cônjuge e para seu filhinho. Tá? Daí fala, olha gente, chega em casa. Isso, a gente agora vai comemorar, porque a gente conseguiu comprar. A gente conseguiu comprar o alimento, nossa despensa está cheia novamente. Ah, quando você for pagar a conta de luz, vai lá e compra 2 docinhos, 3 docinhos. 50 centavos cada um. Olha, gente, a gente vai comemorar agora. Vamos comer tudo junto esse doce, porque a gente vai ficar esse mês com luz em casa, gente. Mais um mês com luz em casa. Quando você pagar a conta de água, né? Compra 3 docinhos, 50 centavos. Gente, graças a Deus, vamos comemorar. A gente ficar mais um mês com água em casa. Isso é muito bom. Como seria ruim se a gente ficasse um mês sem água em casa, gente? E a gente vai conseguir mais um mês ficar com água em casa. Comprou gás? Glória a Deus, gente. Vamos comemorar 3 docinhos então para você. Vamos comemorar que a gente vai ter gás em casa. A gente vai conseguir cozinhar, vai ter comida, gente. Isso se aproxima de Deus. O oposto disso, que é murmuração, te afasta de Deus. Deus é importante, sim. Se não fosse Deus, o que seria? Olha lá. Então, enfim, aqui falei algumas receitas de bolo, né? Para ter paz em casa, né? Buscar ter moderação, Espírito Santo, nosso auxiliador, moderador, né? Você ser usado por Ele para moderar a paz na sua casa, ser alegre. Eu sei que às vezes no cenário em que há muito conflito, morra para si, seja alegre para dar uma resposta, enfim, contraditória àquela ofensa, de devolver ou seja, um carinho em forma de sorriso para aquele que está te ferindo. Sim, você vai achar amor se você depositar amor. Claro, né, estar pedindo o tempo todo a Deus e ser grato. Então realmente são receitas de bolo. E olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Talvez essa última frase seja mais importante, a chave que justifica tudo que eu falei acima. Vou ler novamente. E a paz de Deus é uma promessa, gente, tá? Então, isso aqui é uma frase assertiva, é uma afirmação, não fala talvez, não. É uma afirmação. Ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Ué, por que aquela família ali não tem razão nenhuma para ter paz? Olha como é que eles estão tranquilos. Eles não têm, olha, não tem nada. Estão debaixo desse sol. Malemar comer, estão ali tranquilo, brincando, tem... Que razão tem? Excede todo entendimento. Não dá para entender. Guardará o coração. Essa casa que eu estou o tempo todo, né? E a mente de vocês em Cristo Jesus. Enfim, como que Jesus fez, suando sangue? Pai, seja feita a tua vontade. E foi feita a vontade de Deus. E ele saiu tranquilo. Não mais suando sangue. Então é esse aí que passa a habitar numa casa para ter paz, né? Ou seja, primeiramente a casa da pessoa, o coração da pessoa. A pessoa busca ter paz, claro. Deus fala, uma vez que as trevas vão sumindo, vão se esvairindo, já é luz. Você vai querendo morrer para as trevas, para a raiva, para a ira, para o conflito, vai querer ser remediador, conciliadora, Deus vai te ajudar. Clame a Ele, você não está sozinho, Ele deixou o auxiliador. Paráclito, né? Guardará o coração e a mente. Isso aqui também. Porque isso aqui, muitas vezes, faz isso aqui viver mal. Porque onde que acontece aquele diálogo? Entre aqui. Aonde que acontece o processamento de tudo aquilo que eu vejo? Aqui. Onde que acontece a decisão? Por qual caminho, qual sentido eu quero ir? Se eu vou, não, ele fez isso na hora, desisto de ter paz, agora eu vou partir para a briga. Aonde que acontece a decisão? Aqui. Mas é uma promessa. Se você fizer isso aqui que eu falei, que está escrito aqui, a promessa é: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Pensa no guarda forte que é Deus. O coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, né? Olha, e claro, aqui a sequência desse em Filipenses, né, 4, agora no versículo 8, né, a sequência, né? Fala em que pensar. Onde está a mente? Onde a gente pensamos, aqui. Fala lá, o título está intitulado Em que pensar. É só essa sequência, tá? Como se estivesse continuando a falar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Gente, a gente pensa muita coisa, mas muitas vezes a gente perde muito tempo pensando em suposições. Que às vezes, muitas das vezes, são irreais, não são verdadeiras. Perdemos tempo. E não somente isso. Enveredamos por caminhos que esse aqui nos leva, né? Porque muitas vezes, em suposições que não são verdadeiras, o pai da mentira usa como campo de batalha dele, né? Então você deve fazer o quê? Acreditar no que é verdadeiro, aquilo que você viu. Pense naquilo que você viu. Não fique pensando, viajando em suposições, tá? Então, na verdade, gente, qual é a proteção de Cristo Jesus na mente? É essa regrinha aqui que eu vou falar para vocês, né? São dicas para que você busque
estar com Cristo Jesus, para que Ele continue protegendo o seu coração e a sua mente nele, para que a sua casa permaneça, busca ter paz, venha ter paz e permaneça em paz, né? Então, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, acredite no que é verdadeiro, gente. Não fique envaredando somente em suposições, né? Em outro vídeo que eu falei a respeito disso, né? Vamos supor, só uma citação. Vamos supor que estava tendo muito conflito na casa entre o marido e a esposa. Daí a esposa fala, olha, vai para o encontro lá com Deus. Vai lá, né? Vai lá no retiro, né? Por favor, você precisa ir. Porque a situação dele estava insuportável, né? Os dois, né? E daí ele vai. E daí quando ele volta sorrindo com um ramo de flor e uma caixa de chocolate. Ah, você se aprontou lá, né? Você tá escondendo, né? Você fazia isso antes, né? Olha, o que mais a pessoa tem que crer? A pessoa foi no encontro com Deus, não foi? Então ela vai voltar encontrada com Deus. E a pessoa fica pensando em suposições opostas. Quem é que soprou isso na cabeça dela? O inimigo. Então, acredite naquilo que você vê, naquilo que realmente lhe converge para o que é nítido de bom, né? O que é nítido a ser certo. Por exemplo, a pessoa voltou ao encontro com Deus. Você acha que ela, né, a razão melhor era ter encontrado algo oposto a Deus? Não, acredite no que é bom, naquilo que você está tendo que ver como bom, buscando ver como bom, né? Depois, claro, isso vai ser falado aqui também. Ó, tudo que é respeitável. Posso usar esse mesmo cenário, né? É respeitável a pessoa pensar que ela vai voltar do encontro de Deus porque ela aprontou lá? Então descarte o que é desrespeitável, busca ter pensamentos bons, né? Se você vê alguma cena na rua que muitas vezes possam criticar e julgar como uma cena opressora, um vandalismo, ou seja, uma crueldade, uma blasfêmia, uma coisa, busque haver coisa boa, busque haver que essa pessoa pode ser filho de Deus e que um dia ela pode ter solução. É buscar, gente, né? Na verdade, isso não vai cair do céu, você tem que buscar. Todos aqueles que encontraram Jesus na Sagrada Escritura buscaram por Ele, deram o primeiro passo, né? E todos aqueles que o seguiram buscaram a seguir Ele. Todos aqueles que estiveram com Ele, sabendo que Ele andava o tempo todo, se transportava de lugares quase que o tempo todo, todos aqueles que estiveram com Ele buscaram estar com Ele. Isso exigia sacrifício, como renunciar a si mesmo, né? E claro, muitas vezes o nosso pensamento é querer pensar coisa ruim. A gente precisa o quê? Renunciar a esse pensamento ruim. Não, eu vou buscar ter pensamento bom a respeito daquela cena. Porque aquela pessoa que está praticando tal coisa, ou aquela pessoa que está fazendo essa coisa assim, ó, ela pode se reverter sim. Ela pode sim se arrepender, né? Agora, gente, se eu for com um pensamento mundano, né, merece morrer mesmo, né, julgando a pessoa, não, realmente, nós vamos ter que matar ele. Enfim, como é que vai poder ter paz nisso? Veja, gente, o objetivo é para a sua casa, é para a sua vida. Então, o que acontece ao seu redor lhe é importante para você ter paz na sua casa, mesmo que você não infira no que é ao redor, sabe? Mesmo que você não possa fazer nada pelo que está ao redor, mas tudo o que acontece na sua vida o dia inteiro, sim, pode ser combustível para você ter paz ou combustível para você não ter paz. A escolha é sua. Se você buscar ver coisas boas em tudo, né? Porque na verdade, gente, tudo o que acontece é permissão de Deus. E você acha que Deus é mau? Não, Deus é bom. E você acha que Deus faz as coisas aleatoriamente? Não, Ele tem propósito. Opa, tem propósito para tudo?
e Deus é bom em tudo, então tudo tem um propósito bom, é que a gente se depara simplesmente naquela cena, numa situação. A gente não vê como Deus a finalidade de tudo, que é para um bom propósito. Então, você quer buscar Deus, busque pensar como Ele pensa, né? É tudo que é justo. Sabe, justo fala de justiça. Qual a justiça de Deus? A misericórdia. Essa é de Deus. Qual a justiça da lei? Pecou, morreu. Né? É fria. Se eu busco ser misericordioso, terá sido considerado misericórdia a mim, enfim, no meu coração principalmente. Como é que eu quero na minha casa buscar ter uma força para reconciliar, sendo que lá fora eu fico tacando fogo em todo mundo? Não vai dar certo. Porque, olha gente, essa casa é a minha casa. Fora da minha casa física, da minha família, ou dentro da minha casa física, da minha família. É o mesmo lugar. Aqui eu estou o tempo todo, gente. Né? No trabalho, estou aqui. Em casa, estou aqui. Como pode? Lá fora, tá com fogo em todo mundo. Aí dentro de casa muda totalmente. Não. Você edificou lá fora, você está trazendo para dentro de casa. Então, mais uma razão para você ter misericórdia, para que a justiça de Deus também passe a ser a sua justiça. Ou seja, terá sido considerada misericórdia aos misericordiosos. E ao ímpio, aquele que não é misericordioso, a justiça da lei. Pecou, morreu, fria. Então, se eu busco ter misericórdia para com os outros, eu conseguirei ter misericórdia em meu coração. Como se edifica misericórdia? Tendo misericórdia. Olha, gente, e como eu consigo ser uma pessoa amável? Claro, eu preciso ter para conseguir vencer as dificuldades do lar, assim, que são muitas. Como eu não conseguir, como conseguirei fazer isso se eu não sou uma pessoa dura, difícil de lidar? Como pode fluir essa água do Espírito Santo, que vai virar um riacho e vai mudar todo o cenário da minha casa? Enfim, claro. Então, de fato, eu terei buscar por isso. Claro, cada qual cabe uma escolha, né? Se você vê ainda, não, realmente, ainda vou ser duro ainda, acho que eu vou continuar nisso. Enfim, é uma escolha. Ou se pensa, realmente, cheguei no fundo do poço, tudo que eu fiz não deu nada certo. Vou buscar ter Deus em meu coração, ter misericórdia. Eu creio que Ele é fiel e justo para cumprir o que está escrito na Sagrada Escritura. Eu sei que Ele vai me ajudar sim. Escolha sua também. Tudo que é puro, enfim, olha, ele fala várias partes de frase separado por vírgula, mas o que está relacionado a todas essas partes de frase é o que pensar, tá? A forma de se pensar a respeito das coisas. Ou seja, tudo que é puro. Tudo que é puro. Então, gente, em tudo que você vê, se você buscar, através da sua misericórdia, encontrar alguma pureza, ainda que pareça ser muito adverso, o que significa isso? Pensar como Deus. Como Deus pensa? Deus pensa. Quando trouxeram a mulher adúltera para Ele, onde todo mundo estava atacando, apontando, ela estava horrorizada lá no seu pior dia de vida. E aí, Jesus, você não vai falar nada? Podemos tacar pedra nessa mulher? Ele simplesmente, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Por que ele pensou isso? Por causa deles ou por causa da mulher? Porque ele via algo neles ou por causa que via algo na mulher? Apesar dela ser envolvida muito no pecado, via que realmente poderia fluir algo puro daquela mulher, ainda que não tivesse antes. E ele fala, mulher, alguém aqui te condenou?
Não, Senhor, pois eu também não te condeno. Vá em paz e não peque mais. Isso é misericórdia, né? Um cenário que não poderia ver pureza nada, ninguém viria pureza lá, como eles não viam, os fariseus não viam. Jesus viu. Quer ter Jesus? Pense como ele. Como você quer ter Jesus pensando opostamente a ele? Tacando o dedo igual aos fariseus. Enfim, tudo que é amável. Claro, essa palavra amável, ela compreende todas as outras, né? Se a gente quer ver amável, ver tudo com os olhos bons, de fato. Então, de fato, a gente tem que buscar, ou seja, ver pureza, temos que buscar ver misericórdia para que possamos ter olhos bons. Tudo que é de boa fama. Tinha alguma fama boa naquela mulher adulta? Mas como que Jesus pôde ver nela um ser humano, um coração, talvez uma filha, algo que ele, em vez de tacar pedra, ele acolheu. Enfim, é questão de busca, gente. Então, na verdade, gente, se eu quero ter paz na minha casa, é busca. Se eu quero ver na minha casa coisas boas, da mesma medida que eu medir, eu serei medido. Como pode eu ver tudo quanto é lugar coisas, buscar ver coisas ruins e na minha casa buscar ver coisas boas, querer buscar ver, não. Então, gente, isso aqui vem para isso aqui, que reflete na forma como eu vou viver. Isso aqui são as minhas escolhas, como aqui vai ser edificado, para que daí flua sim água viva, para que daí sim o Espírito realmente, filha, o seu coração é uma casa agradável a mim, eu vou morar nele e vou mudar a sua casa. Mas é busca. Não se fala buscar de todo o coração? Tem que ter uma vontade para se buscar, porque é muita renúncia. A renúncia para aquela vontade de ver coisas mal em tudo, de falar mal de tudo, de acusar todo mundo, né? Renúncia por essas vontades. Tem que morrer para esse velho homem para nascer um novo homem. Se alguma virtude há, vem. Aqueles homens não viram virtude nenhuma naquela mulher. Inclusive, acharam que ia pegar Jesus, porque na verdade aqueles fariseus, naquele contexto da mulher adulta, né, que chegaram lá acusando a mulher, e falaram: mestre, senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Segundo a lei de Moisés, diz que devemos apedrejar. O que o senhor tem a dizer? Dando uma rasteira em Jesus. Que o alvo dos fariseus não era a mulher, era Jesus, né? Queriam surpreender ele para desmascarar. Eles achavam que ia desmascarar Jesus, enfim, eles acreditavam convictamente que era um falso Jesus, né? Ou seja, um falso Messias, né? Um falso Cristo, e queriam desmascarar Jesus. Agora vamos dar rasteira nele, né? Enfim, e como que Jesus viu virtude naquela mulher? O que é virtude? Virtude é ser filho de Deus, né? Porque se, veja, que Jesus falou: mulher, alguém te condenou? Não, Senhor. Pois eu também não te condeno, vá em paz, não peque mais. Qual a evidência que ela é filha de Deus? Eu não te condenei. Se você não te condenou naquele estado, ela é salva. Vá em paz. Olha, o Filho de Deus falando: vai em paz. A paz de quem é então? É de Deus. E quem tem paz de Deus não tem Deus no coração? Sim. É porque Deus viu virtude, viu naquela mulher que eles viam coisas horrendas, viu filha de Deus.
E se algum louvor existe, o que é louvor? Louvor é algo que agrada a Deus, uma essência agradável a Deus que sobe ao céu. Aqueles fariseus não viam nada disso. Um filho não é algo agradável ao pai, mas Jesus viu. Viu naquela mulher, apesar de todo mundo estar apontando o dedo, viu uma filha de Deus. E assim, todos esses pedaços de frase vão ser justificados em comum agora, ó. Enfim, e se algum louvor existe, né? Seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Ocupar, preencher, que tudo isso esteja dentro da sua cabeça. Que quando você passar, enfim, se você buscar continuar fazendo isso, ficar passando o celular vendo muitas informações, né? Quando você vê informação, você arbitra a respeito daquela informação, escutando aquele que fala assim, busque escutar outro, busque ver coisas boas, busque ver misericórdia, ter misericórdia, busque ver virtude naquilo que você está vendo. É uma busca, né? Busque ver algo que agrada a Deus. De fato, gente, precisa se mudar aqui, primeiramente mudando aqui, para que depois mudando aqui, você mude a sua casa. Tudo começa aqui, gente. Não tem, é muito enganador achando que externamente vai se mudar uma família. A família se muda de dentro dela mesmo, sabe? A essência para mudar uma família vem de dentro dela. Não é algo externo, não é comprando um carro, não é comprando uma moto, não é comprando uma TV que você vai mudar a família. É aqui que muda, ó. Como? Tem que buscar. E quem é o autor da mudança? A mão de Deus nessa casa, nesse coração, nessa família. Né? Eu sei que está longo já, mas vou insistir ainda em ler outro texto para continuar a dar fechamento nesse contexto, né? Vou voltar lá em Lucas 19, a partir do versículo 45. Depois entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo. Os principais profetas, os escribas, os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Você viu o que ele falou aí? Ou seja, ele chegou bravo lá, gente. Talvez a cena que Jesus estava mais irado seria essa, né? Em toda a Sagrada Escritura, todo o Evangelho. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração. Tá, e como eu vejo, trago isso para a minha vida. A sua primeira casa é aqui. Quem quer morar aqui? Jesus, o Espírito Santo quer morar aí. É o desejo, ele almeja. Desde quando você nasceu, o sonho dele é morar aqui na sua casa. E como fazer isso? Buscando ter paz. Você precisa buscar. Você buscou, gente, ele entra em ação. Uma vez que as trevas vão se esvairindo, já é luz.
Daí sim você abre campo para ele, o Espírito Santo te auxilia. O que ele vai fazer? Ele vai te ajudar. Assim como Deus, quando Jesus clamou, Pai, suando sangue, se possível for, tira de mim esse cálice, livra de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O que você acha que Deus falou para ele? Será que Deus enganou ele? Não, filho, pode ir, eu vou tirar o cálice de você. Ah, pai, tranquilo. Deus é verdadeiro. Deus falou. Eu não sei o que ele falou, mas imagino. Vai, filho, vai ter que ser, mas eu vou te ajudar. Enfim, foi Deus que o fez levantar tranquilo dali. E quem é que faz quando você entra no quarto chorando e sair centrado, né? Ou seja, querendo acertar, querendo corrigir, querendo melhorar, e digamos que em paz, Deus. E de fato, gente, né? Quando ele fala desses aqui, ó, covil de salteadores, né? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Que é esse covil de salteadores? Senão as expressões malignas para nos fazer mal, né? Senão toda informação maligna. E como não estamos cercados de informação maligna que nos quer fazer mal, que nos quer tirar a paz? Se não for Deus, gente, para o homem é impossível. Estamos cercados para todo lado de informação maligna que não quer ver a gente em paz. Se você ajudar Deus, Deus vai te ajudar. Se você buscar ter paz, se você buscar a Deus de todo o seu coração, o que é buscar a Deus de todo o coração? É você não estar dividido. Você ter convicção que você quer. Você ter convicção que você quer ter paz na sua casa, que você está decidido que você vai sim buscar ter conselhos bons da Sagrada Escritura, claro. Se você busca, você acha que Deus vai ser falho na promessa dele? Ele vai te ajudar, ele vai te deixar o Espírito Santo, você vai ser cheio do Espírito Santo que vai te dar força. Ainda que você esteja suando sangue, como Jesus teve, Deus vai te dar força para você conseguir seguir em frente na conquista da paz da sua casa, né? Sabe? Eu vou um outro lugar que aparece paz também na Sagrada Escritura, só para dar o fechamento, mas explicativo de como a paz age em nós, né? Eu vou ler aqui em Gálatas 5. Só para fazer o fechamento do entendimento desse assunto, né? Mas assim, dar concisão, né? Nessa razão assim, como entender paz? O que é paz? O que precisa fazer para ter paz, né? Como ela age, né? E aqui nos vai dar assim uma concisão de entendimento a respeito disso. Está lá em Gálatas 5, a partir do 16. Versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito. A carne luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne. Espírito Santo, tá? Não, quando fala Espírito, é Espírito Santo, tá? Porque são opostos entre si. Eles não ligam com o outro. Não funciona. Não tem como você ter o Espírito Santo aqui e a carne, a essência maligna no seu coração. Não tem como. Ou é carne ou é Espírito Santo, né? Luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Gente, as ideias suas, você acha que isso é pegar no ar, você cria? Você é criador de ideias? Ou é isso aqui, ou isso aqui, né? Os pensamentos, a ideia. Você acha que, pum, você é um computador aleatório, por assim,
dá um random lá, um comando randômico lá e pum, surgiu a ideia. Vem do nada? Não, é isso aqui ou isso aqui. Você escolhe se você quer escutar isso aqui, é isso aqui. O que eu falei anteriormente é a respeito de escutar isso aqui. Os fariseus, as informações deles, os gritos deles que era alto, eram favoráveis para a carne, né? Claro, o único que não apontou o dedo para aquela mulher, que nem inclusive falou o pecado de adultério a respeito da vida dela, e ficou acusando, olha mulher, você foi adulterar, hein, meu Deus do céu. Não falou nem essa palavra, adultério. Ou seja, teve misericórdia dela foi Jesus. Então, gente, tem mais vozes dessa do que dessa, de fato. E essas vozes são mais barulhentas do que a de Jesus. E falou poucas palavras, inclusive. Mas fechou vitoriosamente o contexto a favor de Deus. Então, o que é mais fácil escutar? Um monte de gente barulhenta? Ou poucas palavras silenciosas? Claro, se você quer escutar poucas palavras silenciosas em meio a um barulho, é busca. Buscar é uma decisão que lhe exige sacrifício, né? Gálatas 5, vamos lá. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Qual a lei? A lei da carne. A lei, pecou, morreu. Fria, né? Então, se está acima de lei, o que está acima de lei? O amor. A misericórdia está acima de toda lei. Porque o que é condenatório é a lei. O que nos livra, liberta, é o amor, a misericórdia. Né? Enfim, se você quer ter vida, na sua casa, haja com amor, com misericórdia. Se você quer ter morte, ter infelicidade, descontentamento, destruição, haja como agem os fariseus, apontando o dedo, vendo coisas ruins em tudo e em todos. Ora, as obras da carne são conhecidas, são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. De fato, gente, não tem como o Espírito, você praticar algo que não agrada a Deus e querer que Deus esteja no seu coração. Vai viver morte. Agora e eternamente, se você estar num estado assim, no julgamento, né? Final, né? Quando eu digo morte, no contexto momentâneo, pode ser que seu biológico esteja vivo, mas se a carne estiver morando aí, a sua alma e a morte, que é a essência maligna, a área espiritual sua, está morta, né? A sua vida está, possivelmente, se você vive num contexto inclinado para a carne, né? Você não vai viver em paz. Você vai viver descontente. Você vai viver, muitas vezes, ansioso, com medo, angustiado, em pânico, aflito. São sintomas, né, da carne, né, da essência maligna de morte da alma e espiritual, né? Tá. Olha lá. Agora, mas, agora vai falar do Espírito Santo, né? Mas o fruto do Espírito Santo, veja, o fruto do Espírito Santo, falou no singular, né? O fruto do Espírito Santo é também no singular, 2 pontos. Amor, é a primeira palavra. Depois vem mais 8 palavras. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que significa isso? São 9 palavras.
A primeira é amor, que é a mais importante. E as outras 8, uma delas é paz. O que é paz? Nós falamos a respeito. Paz é um poder de Deus que protege o nosso coração e nosso pensamento em Cristo Jesus, né? É a força de Deus nos ajudando em circunstâncias difíceis. E as outras 7? As outras 7 são todas características que, quando a gente tem Deus, para a gente ter paz, a gente busca cultivar. A gente buscando cultivar essas 7, a gente vai vivendo a paz. E claro, a consequência da paz. Porque a paz é uma força de Deus que nos leva a viver com Deus e trazer consequência. Da paz o que? A calmaria. Pode estar tudo contrariado você ter uma calmaria, mas você vivendo isso, você tem paz. Tem uma calmaria. O que significa isso? Vou ler então. Alegria. Falei no contexto anterior, né? Contentamento. Se eu estou contente, se eu busco ter contentamento em muitas situações diversas, claro, isso me favorece a ter Deus em meu coração, me sentir bem, sentir contente, a não ficar descontente, né? Tipo, Pai, glórias a Ti, Senhor, hoje eu tenho um arroz e um feijão na minha geladeira, muito obrigado porque eu vou conseguir passar esse dia alimentado. Pai, glórias a Ti, hoje eu tenho arroz na minha geladeira, já vou conseguir ter forças para passar esse dia. Pai, hoje eu só tenho água na minha geladeira. Glórias a Ti porque Tu és fiel, Senhor. E sim, eu sei que Tu vai honrar Sua promessa. E sim, o Senhor vai colocar amanhã, Senhor, o pão na minha mesa. Enfim, é uma busca, é uma escolha. Isso, eu tenho que morrer para as coisas que são opostas a isso, para viver isso, para viver um dia de amanhã em paz. A outra, longanimidade. O que é longanimidade? Paciência, né? E de fato, gente, essas 7 palavras, por nós aqui, pela carne, a gente não vive mais nunca. Como que a gente vai estar contente em situações muito descontrárias, sendo que estamos movidos pela carne? Como que a gente vai ter paciência em situações em que estão buzinando, estão xingando, estão gritando, estão... O normal, se a gente é movido pela carne, é revidar também, xingar. Como que a gente vai ter paciência? Tendo Deus nos dando paz. Então a paz, na verdade, é a força que nos ajuda, a força do Espírito Santo que nos ajuda a conservar as atitudes de Jesus em nosso pensamento e o nosso coração. Então, quando se diz que o Espírito Santo é nosso auxiliador, sim, ele é. E a força dele que nos faz a conservar as atitudes de Jesus, para que possamos ter alegria, contentamento, ter longanimidade, paciência, é a paz, é a força dele. A outra palavra dessas 7 é benignidade, ver coisas boas em tudo. Falei a respeito disso. Sem paz, não consigo ver coisas boas em tudo. Outra palavra, bondade, ou seja, misericórdia. Sem paz, sem essa força do Espírito Santo que protege o meu coração e o meu pensamento nas atitudes de Jesus, eu não consigo. Antes, então, claro, Espírito Santo. Outra palavra, fidelidade. Tem como você ser fiel. Não estou falando só conjugal, tá, gente? Estou falando em todos os tipos de relacionamento. No trabalho, ser verdadeiro, ser autêntico. Em todos os âmbitos. Se não tiver Espírito Santo, que nos dá a paz, que protege o nosso coração e o nosso pensamento nas atitudes de Jesus, a gente não consegue ser fiel em todas as nossas relações.
mansidão. O que é ser manso? Ser domável. Uma vez que você é repreendido, talvez de forma, ou seja, que cabe a repreensão ou não, né? Ou que é incabível a repreensão, você foi repreendido injustamente. Como que você consegue ser realmente domável? Ou seja, buscar ter uma conciliação ali, um entendimento a respeito daquela repreensão capaz que vem do Espírito Santo. Outra palavra é benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como eu consigo, diante de tanto xingamento no trânsito ou qualquer outro lugar, não ferver o sangue? A paz que protege o nosso coração e o nosso pensamento nas atitudes de Jesus, que nos é conferida pela graça do Espírito Santo. Então, gente, só fechando aqui, eu falei das 7 palavras, e veja se isso não é cabível, se essas 7 palavras não é cabível naquela situação, daquela família, daqueles carreadores. Veja se eles não têm que ter paciência, veja se eles não têm que acreditar, ser gratos pelo pão que eles receberam, ser otimistas que eles vão ver coisas boas, que sim, mesmo na adversidade, eles vão conseguir sim comprar o alimento para os filhos dele, comprar o remedinho, comprar a roupa. Veja se eles não estão juntos nessa, são cúmplices. A fidelidade, a verdade entre o marido e a esposa, porque eles querem juntos nessa. Eles estão juntos, são cúmplices, um ajuda o outro. Há cooperativismo aí. Veja se misericordiosos. Como? Quanto xingamento eles recebem, o que eles dão de resposta? Às vezes silêncio, às vezes o perdão, me perdoa, desculpa, foi sem querer. Mansidão, ser domável, né? Muitas vezes, como são repreendidos, tira o carrinho daí, e eles vão lá, tira quietinho. Domínio próprio, né? Muitas vezes, como eles gostariam de ferver o sangue e revidar aqueles xingamentos, né? Mas seguram, ferver o sangue e buscam ter domínio próprio, né? Ou seja, também contentamento, alegria, né? Muitas vezes você vê eles brincando e o que mais chama atenção, sorrindo em situações muito adversas. Como entender essa paz que não tem entendimento? É a mão de Deus, gente. É isso. Em resumo, que quando Cristo vier, tereis vida e vida em abundância. Estou falando de vida, né? Não estou falando de dinheiro. Vida em abundância, vida no corpo, tendo a estrutura de vida, o alimento, a vitalidade, as roupas, as vestes, né? O teto, né? Na parte material, na alma, ou seja, tendo paz, e no espírito, tendo o Espírito Santo em seu coração, né? Então, essa é a razão, né, de se buscar a Deus, né? De buscar a Deus nesse momento tão tribuloso na sua vida. Porque Deus é fiel, gente. Tudo isso que está escrito aqui, Ele cumpre. Ele não é uma pessoa que fala por falar, coisa aleatória. Tá, falei, mas não estou nem aí não. Não, se Ele falou, Ele cumpre. Pensa numa pessoa de palavra que é Deus, né? Então são regras das Sagradas Escrituras, promessas de Deus que Ele cumpre. Se você buscar, você encontrará, né? Em resumo é isso, gente, né? Agora eu vou fazer uma oração para fechar isso. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, glórias a Ti, Senhor, pela Sua bondade, pela Sua generosidade.
Glórias a Ti, Pai, porque és bom. Glórias a Ti, porque és fiel e justo. E glórias a Ti, porque Tu não deixa nenhum filho Teu para trás, Senhor. Tu é o nosso auxiliador, Tu é o nosso socorro, Tu és o Pai que quando o filho cai esborrachando, ele corre para Ti e Tu o recebe verdadeiramente como um Pai bom que és, enxugando as lágrimas, num consolo, num afeto, num carinho, porque Tu és bom. Glórias a Ti, meu Senhor e meu Deus, nós Te adoramos em verdade e espírito. Pai, vede, Senhor, como muitos, Senhor, muitos estão agora, enfim, nos piores dias da sua vida. Muitos, Senhor, queriam que abrisse o chão para eles caírem, queriam tirar a própria vida, porque não tem mais vontade de estar aqui na existência desse planeta, Deus. Sabendo que Tu és um Pai que não gosta de ver Teu filho sofrendo e que quando Teu filho chama por Ti, Tu vem enxugar as lágrimas. Em testemunho a isso, Pai, eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de todos esses, Senhor, que o Senhor me confiou, aqui eu falasse, verbalizasse, Senhor, da Tua Sagrada Escritura, em nome de todos os Teus filhos, Senhor. Profetize em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito venha abundantemente a ajudar essas pessoas, Senhor, a auxiliar, a consolar elas, a erguer elas. Que o bom pastor venha buscar a sua ovelha perdida. Que o bom pastor coloque a sua ovelha que está ferida, machucada, enfim, sem quase vida nenhuma, coloque nos seus ombros e leve para a sua casa para curá-la, para consolá-la, para fortificá-la, para nutri-la, para a sua casa, para a sua glória, Deus. Porque vede, Senhor, em testemunho de que Tu não se agrada do sofrimento dos teus filhos, mas usa o sofrimento para um bom propósito. Veja, Senhor, que estão rebentados, quebrantados. O que mais pode acontecer? Se esse é o objetivo de eles estarem chegando a Ti, ó Deus, então, Senhor, profetize em nome de Jesus que Tu os visite, que Tu, com a graça do Teu Santo Espírito, faça haver vida neles, pois eles estão clamando a Ti, ao Teu encontro de Pai. Assim profetizo em nome de Jesus que Tu, Senhor, através da graça do Teu Santo Espírito, os revista de cuidado, de consolo, de auxílio, para que eles possam, da mesma forma como Cristo levantou estava suando sangue ao orar a Ti, Tu o levantou, centrado, sereno. Assim também eles possam levantar serenos, centrados, descansados, com seus fardos aliviados dessa luta. Que Teu Santo Espírito venha auxiliá-los, ó Deus, é o que eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de todos estes que o Senhor me confiou que eu falasse, que estão feridos, machucados, em nome de todos os Teus filhos, ó Deus, que clamam a Ti dia e noite, Senhor, as suas almas, seus corações, clamam a Ti dia e noite, no gemido, Senhor, de angústia, de dor dos seus corações. Que para Ti, esse gemido dos Teus filhos é ensurdecedor. Assim vem, Senhor, e ajuda os Teus filhos. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Olha, eu não sei a razão da sua vida, de cada que assiste esse vídeo. Em Romanos 8,6 fala que o Espírito Santo nos serve para, quando orar ao Espírito Santo em gemidos inexprimíveis, Ele ora em nós quando não sabemos o que orar, o que pedir. E nesse contexto, eu clamo ao Espírito Santo que venha orar em mim por você. Eu não sei o teu contexto, mas Deus Pai, que é teu Pai, que te gerou no ventre da sua mãe, esteve com você nos dias mais difíceis, sabe exatamente o que você está passando em seu coração e sabe exatamente o que fazer.
Assim vou orar a Ele, que faça, conforme a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Que o Espírito Santo ore em mim, para que eu ore em gemidos inexprimíveis, em testemunho ao Romanos 8:26, para a sua vida. Yor nemen toit, degolaro tois, kemen yok handolero shad, genen dureno, tinuiminon talakala shidiro adu minun, non gemen vishnigandulara letuyalat, che minor lor kito shurila, nigulimino nitinai talat, leguli lol milan tenunimi kesh, lolat neganulip mi yoshan, ge ilan noshmi no gelorelo teshigi not nihal not nigat shit or murit nigan dot deshulola teloliguli no le mirole shat nyogalet tedelur minanta laitur kiro shit minur minut negalatos nedetes. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glórias a Ti, Pai, porque Tu és bom, sempre foste bom e sempre serás muito bom. Glórias a Ti. Amém. Deus abençoe. Com Deus. Tchau, tchau.